Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estar reunido com os irmãos nesta noite para participar deste primeiro congresso da família e ter o santo privilégio de ministrar a palavra de Deus nesta noite. Deus abençoe o pastor presidente desta obra, pastor Alexandre Nóbrega. Deus abençoe, a minha sincera consideração pelo Senhor. Deus abençoe a sua família, a sua casa e este grande ministério. Também agradecendo ao pastor Derialdo, que tem nos dado todo o apoio e nos ajudado muito nesta obra, e por intermédio do mesmo, nós estamos aqui esta noite mais uma vez para trazer-lhes uma mensagem do coração de Deus. A todos os pastores que estão aqui na minha retaguarda, pastor Derivan, pastor Wagner, todos os irmãos que estão aqui, companheiros e amigos, ao missionário Elias, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Dia 7 de setembro nós estaremos lá naquela poderosa vigília. A todos os irmãos que vieram neste congresso desde quarta-feira, estão aqui adorando a Deus, seja muito bem-vindo em nosso meio e vamos ouvir agora a poderosa palavra de Deus. Temos em mãos uma palavra, um texto que nós muito apreciamos porque conta a história, por que não dizer o drama de uma família que conviveu uma situação um pouco intensa, a família de Agar. Antes de falar da família de Agar, eu queria trazer aos senhores alguma coisa a respeito da família de Abrão, até porque a história que eu vou narrar aqui da Bíblia, ela inicia-se quando o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, faz um convite a Abrão para sair da sua casa, para sair do meio da sua parentela, ir a um lugar que Deus, o próprio Deus, estava designando para ele. Quando Abrão ouviu prontamente a voz de Deus e saiu da sua casa, saiu da sua família, saiu do meio da sua parentela para cumprir o desígnio de Deus, para atender a chamada de Deus, para atender o convite de Deus, ele logo de início começou a enfrentar grandes desafios. Abrão saiu simplesmente porque ouviu uma voz e ele tinha tanta garantia, tanta certeza que aquela voz não era a voz de homem, não era a voz de um vento, não era a voz de qualquer outro ser, mas era a voz de Deus que estava falando com ele. Ele saiu do meio da sua casa, deixando para trás uma vida de fortuna, uma vida de riquezas, porque ele trabalhava na casa do seu pai, na fábrica de deuses. Ele deixou uma vida de luxo, ele deixou uma vida de muitas vantagens e privilégios, e saiu à procura de atender a vontade soberana do seu Senhor. Quando Abrão saiu, Deus logo de início foi lhe fazendo promessas. Ele tinha idade de 75 anos, quando Deus começou a fazer poderosas promessas a Abraão. E a primeira das grandes promessas que Deus fez a Abraão é que ele seria pai de uma grande e poderosa nação. Isso deixou o coração de Abraão cheio de alegria, até porque Deus está falando com um homem de 75 anos de idade, que está saindo do meio da sua parentela, que vai dar início a uma família, que vai formar uma família, que vai estruturar uma casa, e a partir daí as promessas de Deus iriam consequentemente acontecendo na vida de Abraão. Abraão fica feliz, atende a chamada de Deus, e logo de início ele começa a enfrentar alguns desafios. O maior desafio que Abraão enfrenta foi o estado da sua esposa, Sarai. Sarai era uma mulher estéria. Apesar de ser linda, bonita e formosa à vista, ela tinha o seu defeito físico. Ela era estéril. Quando Abrão e Sarai estão sentados juntos, conversando no dia a dia, o bate-papo que um casal unido, que uma família que está começando tem para dialogar o dia a dia, eles chegam a uma conclusão: como nós iremos gerar filho? Como que a nossa família vai crescer? Haja vista que eu já sou velho, e você, minha amada, além de ser velha, também é estéril. Como isto vai se suceder? Chegamos ao capítulo de número 14, quando Abraão chega para Deus e faz perguntas ao Senhor. Ou pelo menos no capítulo 15 você vai encontrar isto. A pergunta de Abraão para com Deus: Senhor, Tu disseste que nós iremos ser
pai de uma poderosa nação, de uma família numerosa, mas nós temos aqui na nossa casa o nosso servo, o Damasceno Eliezer. Eliezer é o mordomo da casa de Abrão. Ele não poderá herdar a minha família, ele não poderá herdar a casa, porque ele não é filho meu, ele não é da nossa filiação, ele é apenas um servo, ele não poderá herdar a promessa. Abrão está preocupado, porque Deus havia dito que ele seria pai de multidão. Ele é estéril, ele não pode gerar filhos, eles não podem ter filhos, para que os filhos dos filhos de Abraão fossem crescendo a sua geração e viesse a ser uma nação numerosa. Ele chega para Deus com esta pergunta: como poderei ser pai de multidão se a minha esposa é estéril, se nós já estamos com estado de idade avançado e já cessou o costume das mulheres da minha esposa gerar? Deus aparece para ele e disse: tu serás pai de uma poderosa nação. Você encontra no texto que Deus muda o nome dele. O nome Abrão é mudado para Abraão. O nome Abrão, para quem não sabe, é antepassado famoso. Deus tira este nome sugestivo de Abrão, dá a ele o nome de Abraão, que quer dizer pai de uma poderosa nação. Nós vamos caminhando pela Bíblia e vamos encontrando o drama dessa família. Uma família que tem muitas promessas, expectativa e sonho, projeções de Deus dentro dela, mas infelizmente parece que as situações, as circunstâncias da vida não são favoráveis para que as promessas aconteçam na vida do casal. Um dia Abraão recebe a visita de anjo na sua casa. Anjo que vem trazer uma informação, renovando a promessa, alimentando e acrementando a promessa, dizendo: a este tempo da vida eu virei a sua casa, a tua esposa terá filho. Foi nesta hora que Sarai, cheio de incerteza, de indecisão e sem saber que isto seria verdade, ela riu com seu esposo. O riso de Sarai e o riso de Abraão parecia ser deboche, parecia que não acreditavam na promessa, e ela até usou uma expressão um pouco desajeitada, dizendo: eu já sou velha, eu já sou acabada em idade, já cessei o costume das mulheres de gerar. Além de tudo, além de ser velha e cessado o costume das mulheres, eu sou uma mulher estéril. Ela está pegando simplesmente a promessa de Deus, está amassando e jogando na lixeira, dizendo: se Deus falou tudo bem, que vai gerar tudo bem, dentro do meu ventre eu não acredito. Pode gerar no ventre de outro, mas no meu ventre eu não acredito. Ela pega a possibilidade que Deus está dando, descarta todas as possibilidades, desacredita da promessa e diz: eu não creio, eu não acredito que eu irei gerar, porque eu sou velha e estéril. Mas se Deus falou, está falado. Não tem idade avançada que vai impedir, não tem esterilidade que vai atrapalhar. Se foi Deus que falou, durma em paz, que a promessa vai acontecer e a sua casa será abençoada. Ela não creu assim, ela não acreditou assim, ela simplesmente riu da informação que o anjo lhe transmitiu. Até porque ela olha para as impossibilidades, ela olha para as faltas de possibilidade e condições que ela não tem. Ela vê lá na frente e percebe que a porta está fechada e que a promessa é mais uma promessa de um profeta ou de um anjo, e não acredita no que Deus está falando. Mas Deus continua insistindo, porque Deus tinha um plano. Deus não queria que o Eliezer fosse o herdeiro da casa. Deus não queria que fizesse uma ponte para gerar filho de outra pessoa, para este gerar ou crescer dentro de casa e usufruir da promessa. Ele não queria isto. Deus disse que iria colocar através de Abraão uma semente dentro de Sarai. Ela seria geradora da promessa. A promessa iria nascer na sua casa, iria crescer e seria uma multidão. Deus falou isto. Deus está dizendo: Sarai, você é geradora de promessa. Mas como que eu vou gerar que eu sou estéril? Se Deus falou, meu filho, Ele vai dar um jeito. Se Deus falou, Ele vai abrir uma porta. Se Deus falou, Ele troca a madre. Se Deus falou, Ele muda a história. Mas Ele vai cumprir, porque Ele não mente na sua palavra, é verdadeiro e fiel. Abraão e Sarai têm em casa uma serva, e o nome desta é Agar. Agar era uma escrava egípcia que foi trazida do Egito quando Abraão passou por lá e morou um tempo no Egito. Sarai veio para trabalhar Agar veio para trabalhar na casa de Sarai, e ela era uma empregada doméstica. Um dia, analisando a situação, as promessas, a voz de Deus que sussurrava no ouvido deles, Sarai chega para Abraão e diz assim: que tal? O senhor deita com a nossa serva, tenha filhos dela,
para que perdure e preserve a tua semente. Abraão fez isso. Pegou a tua serva, a tua escrava, deitou-se com ela e gerou uma criança, e o nome da criança chamava-se Ismael. Parece que eu estou vendo este casal tentando ajudar Deus a cumprir a promessa. Tá vendo? Parece que eu estou vendo este casal tentando ajudar Deus a cumprir mais rápido a promessa. E se tem uma coisa que é uma loucura para a gente, é tentar ajudar a Deus a fazer alguma coisa. Deus não precisa de ajuda de ser humano. O que Ele falou, Ele vai cuidar para fazer acontecer na nossa vida. Nasce o menino e parece que ali estava o resultado da profecia. Parece que ali estava a estrutura que Deus prometeu a Abraão. Quando o menino nasceu, nasce também na casa de Abraão um desconforto, uma contenda, uma intriga no meio da família. E a família começa a entrar em cataclisma. A família começa a entrar em desfalque, porque as pessoas no meio da família, os membros da casa, as pessoas que estavam aglomeradas ali, que eram Abrão, Sarai e Agar, agora o quarto, o Ismael que nasceu, parece que isto vem trazendo desconforto para a família. Quando Sarai, que é estéril e já avançada em idade, vê o Ismael nascendo nos braços de Agar, ela percebe que o espírito de amargura toma conta do seu coração. Ela fica aborrecida, ela fica angustiada, porque ela queria gerar, mas ela não podia. Ela queria gerar a promessa, mas ela mesma descartou isto. Ela mesma negou que ela não conseguiria gerar porque ela era estéril. Agora vê a sua serva gerar. Eu vejo uma lição poderosa da Bíblia no capítulo 16. Porque no pensamento de Sarai, Abrão tomando Agar como uma mulher para deitar-se com ela, para ter um filho, Sarai disse: ela vai gerar e eu terei filhos dela. A intenção de Sarai era que Agar, a escrava, a serva, a empregada doméstica, gerasse filhos. Mas os filhos que seriam gerados dela, não seria dela, seria para Sarai. É muito fácil você ver uma mulher passar o período da gestação, sentir as contrações, o desconforto, as suas necessidades, e o dia de dar à luz à criança, sentir a dor do parto, e depois que a criança nasce, você diz: ela nasceu, mas não é sua, ela é minha. É muito fácil ficar isento das dores, das contrações, do clima que não é muito agradável em certo período da gestação de uma mulher, e depois, quando o fruto nascer, quando o resultado aparecer, você pega dos braços da mãe e diz: esse filho que você gerou, ele será meu. A intenção de Sarai era que Agar gerasse filhos do seu joelho. Sarai está dizendo: ela vai gerar no meu joelho. Eu estarei assentada e a nossa serva vai gerar no meu joelho. Isto que é humilhar, isto que é maltratar, isto que é rebaixar os outros, isto que é colocar alguém para baixo. Sarai pensou que podia. Quando Agar gerou o menino, e o menino nasceu, e quando desmamou, Sarai está dizendo: o menino que nasceu é meu. Na verdade eu não gerei, eu não tive a oportunidade de gestar esta criança, mas nasceu o menino, e o menino é meu. Mas não era plano de Deus que isto acontecesse. Isto apenas foi um quebra-galho, e Deus não trabalha com quebra-galho. O que Deus falou é perfeito e original. Não adianta fazer ponte para ajudar a Deus, não adianta arrumar esquema para tentar ajudar a Deus. Se Deus falou que você vai gerar, passe o tempo que passar, não arrume desculpa, não fica se desculpando, não fica se esquivando, não desvia do propósito, não meneia a sua cabeça, não inventa moda, não inventa desculpa. Se Deus falou com você que você vai gerar, eu profetizo na sua vida, a palavra vai se cumprir, e quem vai amamentar vai ser você. Nasce Ismael, e ela, porque não acreditou na primeira profecia, ela passa 10 anos 10 anos de espera. Eu queria ter filhos, meu velho Abraão. Você não acreditou na promessa, agora você vai ter que esperar 10 anos. Tem pessoas na igreja que espera,
espera, espera. Não era o tempo de Deus, não é o propósito de Deus. Na verdade, Deus já queria ter te abençoado mais antes, mas você não acreditou. Só porque você não acreditou, vai olhar do teu lado alguém gerando, e você vai ter que ficar chupando o dedo até chegar a sua vez. Até chegar a sua vez. Não concorda não? Não aceita não? Não acredita não? Quem não acredita passa 10 anos à espera. Sarai passa 10 anos até que Deus resolve visitá-la e dizer: agora eu vou cumprir do meu jeito as promessas da sua vida. Uma noite de amor com seu velho. Aquela noite de Abraão e Sarai foi a melhor noite. Aquela noite os céus desceu dentro da casa do Abraão. E o relacionamento com a sua esposa, Deus permite que a sua madre é curada. E ela recebe a semente. E a semente que vem sendo gerada no ventre dela. Depois dos 9 meses de gestação, nasce a poderosa promessa de Deus. O menino chamado Isaque. Isaque porque é riso. Deus deu alegria ao casal. Deus veio reformular a família. Deus vai trazer alguma coisa para complementar a família. Deus está dizendo: eu sou o maior interessado na família da terra. Eu falei com Abraão, agora eu vou começar a cumprir a promessa. Nasceu o que Deus havia falado com Sarai, que ela iria gerar, mas antes não acreditava. Agora ela tem o privilégio de dar à luz ao menino, e pôs o nome do menino de Isaque, que significa riso. Eu tenho uma palavra, levante a sua mão. Eu tenho uma palavra, levante a sua mão. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, e olhando à sua direita, à esquerda, alguém está gerando perto de você, e você está vendo o volume crescendo a cada dia, tantas pessoas crescendo, nascendo, evoluindo, e você está na espera dizendo: cadê a minha bênção? Cadê o meu milagre? Eu sou profeta de Deus para dizer para você: não sei quanto tempo você já passou na espera de um milagre. Eu estou autorizando esta noite a você levantar a sua mão, porque a alegria vai nascer na sua casa. Deus vai visitar a tua família. A vitória vai chegar. Nasceu o menino. Agora o casal que está realizado. O casal, pastor Derivan, que tem em mãos a bênção que Deus havia prometido há anos atrás. A bênção nasceu, pastor Derialdo. Eles vão agora desfrutando dos primeiros dias de vida do bebê. Como é lindo você ter em mãos, no seu colo, nos seus braços, uma criança recém-nascida, e você vai olhando no dia a dia, a criança vai crescendo e se desenvolvendo. E você percebe que é tão belo, tão maravilhoso desfrutar de uma vida de uma criança que está nascendo, que nasceu e agora vai crescendo no dia a dia. Abraão tem esta boa sensação com a sua esposa. Ele está vendo o resultado da promessa de Deus. Ele sabe que ele não é caso perdido, porque Deus resolveu olhar para a sua casa e dar a vitória. Agora, o menino crescendo, do outro lado tem o outro menino que já está mais grande. O menino chamado Ismael, que corre dentro de casa para lá e para cá. Um dia, quando o Isaque foi ser desmamado da sua mãe, fizeram uma festa na casa de Abraão. Na festa que fizeram para comemorar o dia em que o menino foi desmamado, a Bíblia diz que o Ismael, que já é adolescente, olha para a criança que tem aproximadamente 2 anos e meio e simplesmente ri-se. Esse riso parece que foi de deboche, talvez foi sem nenhuma má intenção, coisa de adolescente. Olha para o menino e ri-se. Sarai entendeu que ele estava debochando da sua personalidade e do seu filho. Imediatamente ela chega para o seu marido e diz: não quero mais esta serva aqui. Mande esta serva embora. Despede Agar com seu filho Ismael. Não quero mais ela dentro dessa casa. Eu tenho uma outra informação da Bíblia para passar para você. Enquanto Agar saiu do Egito, deixou sua casa, sua parentela, sua pátria, sua nação, a sua fé, a sua religiosidade, veio para morar com Abraão. Ela abre mão de um monte de coisa, e quando passa o tempo inteiro trabalhando na casa de Abraão, parece que esse tempo que ela trabalhou para Abraão ficou jogado de água abaixo. Agora, depois que ela gerou, depois que ela deu resultados, depois que ela trabalhou dias e anos na casa de Abraão,
eles vão simplesmente pegar Agar e jogá-la pelo deserto. É muito difícil formar uma família. É muito difícil formar uma família. Mas é muito fácil você jogar esta família fora. É difícil você instruir as crianças para que elas cresçam no temor de Deus e na palavra. Mas é muito fácil você pegar esta família e jogar fora da sua casa. Temos dois dramas. A família de Abrão que fica, Sarai e Abrão e o Isaac, que vão ficar desfrutando de beleza, de glórias, de riqueza que o homem tem, porque ele é próspero. E nós temos o drama da família de Agar, que não tem absolutamente nada nas suas mãos, que vai sair de casa virando as costas para Abraão, vai sumir, desaparecer da sua casa pelo deserto que ela não conhece, e simplesmente vai viver uma vida de zigue-zague no deserto que ela não conhece. Temos Abrão, Sarai com Isaac, a promessa que nasceu. E nós temos Sarai, temos Agar, junto com Ismael, que foram infelizmente rejeitados por Abraão. A minha mente viaja no tempo. Eu queria estar lá nesta data. Queria estar lá para saber qual deve ter sido a reação de Abrão, responsável, homem de Deus, cheio de promessas, cheio de sonhos, cheio de projeções de Deus. Agora, simplesmente porque a esposa disse que deveria despedir, ele vai levantar de manhã bem cedo e vai dar simplesmente uma merenda para ela e para o seu filho, filho das suas entranhas, e vai os mandar sair de casa de mão vazia. A informação de Deus aqui é muito grande. É que Agar, desde o primeiro dia que saiu do Egito para morar na casa de Abrão, ela foi intitulada de serva. Ela veio servir o tempo inteiro, deu filho a Abraão. Antes de gerar ela era serva. Depois de gerar ela continuou sendo serva. Tem gente na igreja que não pode gerar. Tem gente que não pode gerar. Por que, pregador? Antes de gerar é servo. Depois que Deus dá uma oportunidade, não quer ser mais servo. Cresce, fica robusto, fica inchado, fica difícil, fica diferente. E eu vou aproveitar que está gravando, eu vou entregar logo tudo que Deus mandou aqui. Fica diferente. Mas você não era servo, eu era antes de gerar. Agora eu tenho o resultado em mãos. Acabei de gerar um rapaz. Eu não sou mais a escrava egípcia. Sou mãe de filho. Agora eu sou diferente. Para falar comigo tem que marcar audiência. Eu não cumprimento qualquer um. Não falo com qualquer um. Não vou em qualquer lugar. Não abraço qualquer pessoa. H me dá uma grande informação da Bíblia. Sabe qual? Ela antes era serva. Depois continuou sendo servo. Quer ser abençoado, meu filho? Seja servo por toda a sua vida. Quer ser abençoada? Seja serva por toda a sua vida. Cheguei aqui para te dizer que Abraão não vai despedir uma perrapada. Cheguei aqui para dizer que Abraão não vai despedir uma Zé Ninguém. Cheguei aqui para dizer para você que Abraão não vai despedir uma irmãzinha que mora na esquina da rua, da direita ou da esquerda. Abraão vai despedir uma serva. Quando Abraão despede, parece que eu vejo ele virando para a parede falando com Deus. Abraão está redondamente arrependido. Deus disse: meu filho, fica tranquilo. Quem vai herdar é o teu filho. Mas a respeito do moço, eu também farei dele uma grande nação. Abraão não vai despedir um menino. Abraão não vai despedir um adolescente que não tem o que comer, que não estudou, que não sabe escrever o nome. Abraão vai despedir uma promessa. Abraão vai pegar uma promessa e vai jogar no deserto. Agar, minha filha. Pois não, meu senhor Abraão. Toma aqui este pão amassado.
toma esta água, toma o teu filho e põe sobre o ombro de Agar. Esta expressão ombro, pastor Alexandre Nóbrega, é muito forte. Porque ombro fala de resistência, ombro fala de estabilidade, ombro fala de parte do corpo que aguenta peso. Então Abraão está despedindo uma serva. Abraão está despedindo uma serva que tem estrutura, que tem resistência, e está colocando no seu ombro água e pão, símbolo da água, palavra de Deus, símbolo do pão, palavra de Deus. Ela vai embora, mas vai levando palavra de Deus no seu ombro. Ela vai embora, mas vai levando palavra de Deus nos seus ombros. Quem tem palavra de Deus no ombro, levante a sua mão. Levante a sua mão, não seja ingrato. Levante a sua mão. Se você tem palavra de Deus, o deserto não vai te matar. Se você tem palavra de Deus, o deserto não vai te matar. Se você tem palavra de Deus, o deserto não vai te matar.